noite. Meu nome é Tayane e hoje eu vou apresentar, junto com a Thaís, sobre como a energia solar é convertida em energia elétrica. Bom, e nesse vídeo vamos ensinar como funciona um módulo fotovoltaico e para isso vamos explicar qual a importância do uso da energia solar e o que é um módulo fotovoltaico. Vamos lá. A importância da energia solar pode ser avaliada a partir do seu impacto social e ambiental. De ponto de vista social, da energia solar se deve ao fato de que sua utilização contribui para que comunidades de baixa renda possuam acesso à luz solar, incentivando a melhoria do saneamento básico e outros serviços essenciais. Dessa forma, é possível colaborar para que moradores muitas vezes inferiorizados tenham acesso à informação e sistemas simples que salvam vidas. Já no que tange ao meio ambiente, a importância da energia solar é dada por ser gerada sem emitir gases responsáveis pelo efeito estufa, sendo uma energia alternativa, limpa e renovável. Mas afinal, o que é um módulo fotovoltaico? Os módulos fotovoltaicos são constituídos por uma associação de várias células solares. Por sua vez, uma célula fotovoltaica é constituída de duas camadas de materiais semicondutores, em geral compostos por cristais de silício. Existem alguns tipos de células fotovoltaicas, que são elas células de silício monocristalinos, feitas com lingotes cilíndricos de silício. Possuem cantos arredondados. Elas funcionam assim: as lâminas de silício são chamadas de wafers, são cortadas nesses lingotes e depois são transformadas em células solares. Em comparação a outros tipos, são mais eficientes, já que convertem uma grande parte da luz solar em energia elétrica. As células de silícios policristalinos, compostas por vários cristais de silícios, são fundidos em grandes blocos e depois cortados em formatos quadriculados em wafers. Células de silícios policristalino, em comparação às que são monocristalinas, possuem menos eficiência. Em contrapartida, os painéis que possuem esse tipo de células são mais baratos que os silícios monocristalinos. Isso porque o processo de fabricação dos materiais gera menos custo. Já células de filme fino, feitos de materiais variados tais como telureto de cádmio, seleneto de cobre, galho, índio e silício amorfo, a produção funciona assim: os materiais são depositados em camadas finas sobre uma superfície de vidro ou de metal, formando o painel de uma vez só, o que torna o custo de fabricação muito menor, assim são mais baratos. Em compensação, eles possuem baixa eficiência energética, o que necessita de uma área instalada bem maior, para se ter uma maior capacidade de potência. E por último, as células orgânicas, OPV, compostas por materiais não tóxicos e orgânicos. Na fabricação do filme orgânico, cada lâmina recebe 5 camadas de nanofolhas de polímero condutores de energia. São impressas em um rolo plástico. Geram energia elétrica a partir da energia solar com uma excelente eficiência através do efeito fotovoltaico. Algumas características das células orgânicas são a semitransparência, flexibilidade, leveza e são finas. O OPV é uma tecnologia super sustentável, pois ele consegue liberar 20 vezes menor o carbono em comparação aos painéis solares fabricados com o silício, além de conseguirem bloquear quase 100% das radiações infravermelho e ultravioleta. Agora que já sabemos como funciona e quais os tipos de células fotovoltaicas, vamos entender como os módulos conseguem transformar energia solar em energia elétrica, o chamado efeito fotovoltaico. Tudo começa com o Sol. A radiação solar incide nos painéis fotovoltaicos, onde os fótons, que são partículas constituintes da luz solar, entram nas células fotovoltaicas e fazem com que os elétrons das camadas mais externas se libertem. Isso gera um movimento de elétrons livres, produzindo uma corrente elétrica contínua. É dessa maneira que elas conseguem transformar a energia proveniente do Sol em energia elétrica. As células solares possuem duas camadas, com cargas opostas, uma negativa e uma positiva. Na área em contato dessas metades, existe uma área chamada área de junção. Nela
que há a formação de um campo elétrico que impede que os elétrons em excesso do lado negativo atravessem e cheguem à outra metade com falta de elétrons. Devido ao campo elétrico da área de junção, esses elétrons se acumulam na metade negativa e é por isso que na face das células fotovoltaicas há uma finíssima grade, geralmente feita de pasta de prata, que serve para capturar os elétrons livres, permitindo que se forme a corrente elétrica contínua. Esse movimento acontece durante o dia todo, sempre gerando uma corrente elétrica que produz a eletricidade. Depois de todo esse processo do efeito fotovoltaico, a energia gerada é conduzida para o inversor, que transforma a corrente contínua em corrente alternada. E em seguida, ela vai para o quadro de distribuição da sua casa. E é a partir daí que tudo está conectado, utilizando a energia proveniente do Sol. Agora, veremos um vídeo explicativo para melhor entendimento de como funciona os módulos fotovoltaicos. Hey, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum. E como será que a energia solar se transforma em eletricidade? Ah, isso é simples. É óbvio que isso ocorre com mágica. Bom, Miguel, às vezes pode parecer isso mesmo, mas acontece que a ciência por trás disso pode ser ainda mais interessante. Todos nós já ouvimos falar que algumas poucas horas de sol que atinge a superfície terrestre contém mais energia do que toda a espécie humana utiliza em um ano inteiro. E na verdade é isso mesmo. A maioria dos processos que ocorrem nesse planeta é movido à radiação emitida por nossa querida estrela. Até a energia que retiramos do carvão e do petróleo, por exemplo, também são fontes provenientes do Sol, sendo que indiretamente, pois as plantas que morreram há milhares de anos precisaram sobreviver à base de luz antes delas morrerem e assim virarem um combustível fóssil. E assim o mesmo é válido para animais herbívoros que retiravam seu sustento das plantas da época. E ainda para animais carnívoros que se alimentavam dos herbívoros que comiam as plantas. Você me entendeu? Então, a uma altura dessa do campeonato, você já poderia pensar que seria muito mais eficiente se nós retirarmos a energia diretamente do Sol e assim eliminar todas essas etapas intermediárias que de um jeito ou de outro são custosas para o planeta. Mas quando você entende como funciona a tecnologia de painéis solares, as coisas não são tão simples quanto parecem. Para que você aproveite um dia ensolarado para gerar energia elétrica, é necessário que você adquira um desses aparelhos, que são constituídos por unidades menores chamadas de células solares. Elas, por sua vez, são feitas normalmente de silício, que é o segundo elemento mais comum na Terra, e também acontece de ser um semicondutor, que juntamente com camadas condutoras é feito um sanduíche de ciência. Mas o real segredo está nos dois tipos de silício nesse recheio. E para explicar como esses dois funcionam, não há ninguém melhor do que os Hugobertos. Geralmente, esse tipo de material possui átomos realizando 4 ligações com seus vizinhos, mantendo assim os seus elétrons presos. Porém, nesse equipamento, uma das camadas é tratada com fósforo e é deixada com elétrons extras. A outra com boro e passa a ter uma carência de elétrons, deixando buracos vazios. E assim temos duas metades. A primeira com uma carga negativa e a segunda positiva, que juntas formam a junção PN. Quando um fóton proveniente da luz solar atinge esse sistema, ele pode excitar um elétron o suficiente para que ele saia de sua posição original e passe a se mover livremente. E o mesmo é válido para o buraco deixado na sua ausência. Esse fenômeno se chama efeito fotoelétrico. E por causa da polarização, os elétrons viajam somente em direção ao lado negativo e os buracos para o positivo. Dessa forma, essas partículas negativas seguem caminho para um fio, que eventualmente retorna ao silício fechando o ciclo. E essa corrente de elétrons que passa por ele é chamada de corrente elétrica. Valeu, Robertos! O que é ainda mais impressionante nesse aparato
é que não existem partes móveis e nenhum tipo de atrito. Até mesmo quando um elétron deixa o painel solar, ele já tem um espaço reservado esperando por ele na sua volta. Ou seja, praticamente nada se perde ou se desgasta durante a geração de energia. Esses equipamentos assim podem durar muitos anos, parecendo que são novinhos em folha. E é por isso que essa é a melhor. Interessante, não é? Por isso, é fundamental que a população incentive a utilização dessa tecnologia a fim de melhorar sua relação com a natureza, favorecendo populações não abastecidas pela energia elétrica, além de reduzir o consumo de energia elétrica convencional e proteger as gerações futuras. Até a próxima, tchau! Então, foram feitas uma série de perguntas para sanar os mistérios por trás da energia voltaica. E eu vou ler alguma delas agora. Quanto era o valor pago de luz em casa? R$ 480. Quantos habitantes? 4. Quanto tempo demorou para a finalização do projeto? 3 dias para instalar e 40 dias para a CEMIG liberar o projeto e trocar o padrão. Qual o motivo por optar a energia fotovoltaica? Devido ao alto custo pago de energia e visando uma economia a longo prazo. Qual o valor investido? R$ 14.000. Quanto tempo para obter retorno? Uma média de 4 a 5 anos. Qual o atual valor pago na conta? Cerca de R$ 80. Você se arrependeu de sua decisão? Não. Vamos agora entender a matemática por trás disso. Como exemplificado, foi investido um valor de R$ 14.000. Embora o valor seja elevado, vale ressaltar que os custos caíram de R$ 480 para apenas R$ 85. No exemplo em questão, o consumidor está economizando uma média de R$ 400 por mês. Após os cálculos, considerando alguns gastos externos, essa pessoa terá o valor economizado em cerca de 4 anos. E após isso, ela só estará economizando por já ter esse tipo de energia instalada. E você, arrependeria?